Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, nós estamos aqui para mais um elo da nossa campanha. Já estamos quase encerrando a nossa campanha, em nome de Jesus, e eu creio que você já viveu o seu milagre, amém? E eu creio que se você ainda não viveu, ao término dessa campanha, até essa campanha acabar, você vai testemunhar para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E o tema hoje do nosso elo é o apóstolo invisível. E esse tema ele está baseado lá em Atos 12, 8. Amém? Atos 12, 8. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar e pedir que o Senhor ele fale conosco. Amém? Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, nós te amamos e te desejamos e cremos que o Senhor vai falar conosco em mais o elo dessa campanha. Realiza o Teu milagre nas nossas vidas, Senhor, o milagre que está dentro do nosso coração, que nós estamos pedindo para o Senhor. Realiza, Pai, realiza nessa tarde o milagre do Teu Filho, ó Pai, que está clamando ao Senhor por um milagre. Realiza, Senhor, nós te pedimos e fala conosco em mais um elo. Que no final desse elo, Senhor, vidas venham ser abençoadas e que milagres, Senhor, possam ser destravados nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa passagem que nós lemos diz que Pedro, ele foi preso pelo rei Herodes. A palavra de Deus fala que ele foi preso, ele foi levado para a prisão injustamente. Então eles levam Pedro até a prisão e Pedro ele é acorrentado. E a palavra de Deus diz que eles colocam muitos guardas para vigiar Pedro. Então Pedro ele não ficou só com um ou dois guardas. A palavra de Deus diz que foi bastante guardas que ficaram vigiando a Pedro. Mas a palavra de Deus diz também que Deus ele envia um anjo até aquela prisão para libertar a Pedro. O anjo ele chega até Pedro e fala: Pedro, levanta. E a palavra de Deus diz que as correntes que estavam nas mãos de Pedro, elas caem. Então a palavra de Deus diz que o anjo ele chega para Pedro e fala: Pedro, levanta, pega o seu calçado, coloca a sua capa e vamos. E a palavra de Deus diz que Pedro e o anjo, eles passam por todos os guardas sem eles ser vistos. A palavra de Deus diz que eles abrem os portões e Pedro ele sai daquela prisão sem ser visto. E que milagre extraordinário que o Senhor operou na vida de Pedro. Que poder maravilhoso nesse dia que Deus ele libertou a Pedro. Eu não sei como que Deus ele realizou aquele milagre. Eu não sei se aquela capa que o anjo fala para Pedro pôr o tornou invisível. Eu não sei se Deus ele tornou aqueles guardas cegos. Mas a palavra de Deus diz que eles saem sem ser percebidos. Pedro ele sai daquele lugar. Deus livra Pedro daquela cadeia e ele é libertado a salvo. Que poder maravilhoso. Olha o tamanho do poder do nosso Deus. O Deus maravilhoso que foi capaz de mandar um anjo lá naquela prisão para libertar Pedro, fazer com que ele saia daquele lugar sem ser visto. Já imagina o poder, já imagina essa cena, que cena extraordinária de Pedro e anjo, eles abrindo os portões sem fazer nenhum barulho, eles abrindo aquela cela e aquela cela sem fazer barulho, eles passando, Pedro caminhando entre os guardas, sem os guardas enxergar a Pedro. E Pedro sendo livrado pelas mãos do Senhor daquela prisão que ele foi jogado injustamente. Que milagre extraordinário que Jesus fez, que Deus realizou na vida de Pedro aqui nesse dia. Amém? Então Pedro, a palavra de Deus diz que ele foi lançado naquela prisão. E o que me chamou a atenção é que eles trataram Pedro como se Pedro fosse um delinquente. Como se Pedro fosse o pior bandido que existisse naquela região. Porque a palavra de Deus diz que eles acorrentam a Pedro. E eles colocam muitos guardas para vigiar a Pedro. Eles tratam Pedro como um bandido. E é tão interessante que a palavra em momento algum diz que Pedro era um bandido. Pedro não matava, Pedro não fazia nada que o tornasse um bandido.
Mas existia algo dentro de Pedro que ameaçava o inferno. Pedro, ele carregava dentro dele algo que ameaçava o inferno. Pedro carregava algo dentro dele que incomodava Satanás. Pedro carregava a unção. Pedro carregava a presença de Deus dentro dele. E isso incomodava Satanás. Por isso que Satanás quis jogar Pedro dentro daquela prisão. Por isso que Satanás quis aprisionar Pedro lá dentro, acorrentar as mãos de Pedro. É por isso que Satanás quis acorrentar Pedro lá dentro. Mas maior é aquele que estava com Pedro. Maior é aquele que estava dentro de Pedro. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque Satanás quis acorrentar Pedro, quis aprisionar ele. Mas o Senhor, com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, foi capaz de mandar um anjo para livrar Pedro livre. Foi capaz de tirar ele daquela cadeia ileso. O Deus que foi poderoso para tornar um apóstolo invisível aos olhos daqueles guardas. Amém? Olha o poder desse Deus. Olha quão grandioso esse Deus é. E isso me lembra muito da palavra que Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Não importa o que Satanás tem tentado fazer contra a sua vida. Não importa o que ele tem tentado tramar contra você. Se Deus é por você, não há quem vá contra você. Não importa se Satanás vá contra você. Não importa o que ele faça contra você. Mas se o Senhor, se o Deus dos exércitos estiver dentro de você, não há o que Satanás faça para te destruir. Não há o que ele tente fazer para te derrotar. Porque se for possível, Deus te tornará invisível, assim como ele fez com Pedro. Que milagre extraordinário que Deus realizou nesse dia. E assim como cadeias foram quebradas naquele dia, e assim como as algemas que acorrentavam Pedro foram quebradas, hoje também é dia de cadeias serem quebradas na sua vida. Hoje é dia de Deus realizar esse milagre, de libertar você daquilo que Satanás tem tentado te aprisionar. Talvez Satanás jogou você dentro de uma prisão e acorrentou você com vícios, e acorrentou você com tantas coisas, mas o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele está aqui, Ele está aí do teu lado para te libertar e para fazer com que as cadeias, aquilo que tem te prendido, as correntes que tem prendido você, sejam libertadas hoje em nome de Jesus. Amém? Eu creio que hoje é o dia do seu milagre. Eu creio que hoje você acordou e hoje eu creio que hoje é o dia do seu milagre. Talvez você acordou nem sabendo o que iria acontecer, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer hoje que hoje é o dia de cadeias serem quebradas. Hoje é o dia de serem quebradas na sua vida, que Satanás tentou te aprisionar. Em nome de Jesus, porque se Deus é por você, quem será contra você? E agindo Deus, quem impedirá? Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus quis ministrar sobre a sua vida. Se Deus é por você, não há quem vá contra você. Não há nenhuma arma forjada, Satanás, que vai ir sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, pegue o seu copo com água, nós vamos orar. E eu creio que ao você beber esse copo com água, vícios serão, em nome de Jesus, caídos por terras, porque o nosso Deus é o Deus que dá vida aos cegos. O nosso Deus, Ele é o Deus que cura o enfermo. Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Ele é o Deus que faz o surdo ouvir, o paralítico andar e torna um homem invisível para o libertar. O mesmo Deus que operou lá atrás na vida de Pedro é o mesmo Deus que está aqui hoje. E a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que realizou na vida de Pedro vai realizar na sua vida agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que em nome de Jesus, Pai, nós cremos que no nome de Jesus há todo poder. A palavra de Deus diz, a tua palavra fala, Senhor, que todo o poder foi entregue a Jesus. Todo o poder. E Pai, pelo teu poder, Jesus, liberta essas vidas agora. Liberta, ó Deus, que essas correntes que aprisionam essas vidas possam cair por terra, assim como as correntes das mãos do apóstolo Pedro
Pedro caíram, que as correntes que aprisionam os teus filhos possam cair também nesta tarde, ó Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder e nós cremos no Deus que tornou o apóstolo Pedro invisível aos olhos dos seus inimigos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos liberta, Senhor, e que o nosso milagre possa ser liberado hoje das regiões celestiais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Beba sua água crendo que cadeias na sua vida foram quebradas, que correntes, que algemas que Satanás estava tentando te aprisionar foram quebradas hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que você foi abençoado. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém.